Olá, eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar um pouco mais da construção dessa saída de praia aqui em crochê. Lembrando, eu espero que o áudio fique bom. Como eu disse, eu tenho feito alguns testes, né, para as gravações por aqui. Mas vamos relembrar, eu já disse no outro vídeo, expliquei como foi a construção dela até aqui. Essa aqui é a parte de trás, a construção da parte de trás. E aqui começa de cima, aqui dos ombros, a parte da frente, que vai ser aberta, aqui essa parte. Como eu expliquei da outra vez, o começo dela de um lado é daqui pra cá. E desse lado, para ficar certo, a frente e atrás da peça, a frente e o verso, né? Tem que ser daqui pra cá. Então, se eu comecei essa da direita para a esquerda, né, de fora da peça para o centro da peça, o outro lado eu preciso começar ao contrário, né, da parte de dentro da peça para a parte de fora, para ela acompanhar certinho o zigue-zague que ela vai fazer. Aqui no começo eu já deixei o começo pronto e ele é repetição. Eu medi aqui mais ou menos a gola, o tamanho da gola que eu ia querer, para ela começar aqui e depois ir abrindo os pontos aqui, para ela ir fechando assim, para fazer essa diagonal aqui. Então, até então, eu fiz ela reta, essa parte. Eu vou dar continuidade porque eu também acho interessante fazer os aumentos nessa parte aqui que tem os pontos altos em sequência, né? Porque quando for fazer, se eu fosse fazer aumentos onde tem esses quadradinhos aqui, não ia ser tão simples de fazer esses aumentos. Então, acho que fica mais simples nessa parte que as carreiras estão cheias. Porque é mais fácil de acrescentar pontos aqui, pontos no meio. Então, ele flui melhor, né? E não vai aparecer tanto a diferença. E conforme eu for aumentando aqui os pontos, também vai aumentando os quadrados. Então, na hora dos aumentos, eu preciso ter isso em mente, que a quantidade que eu aumentar aqui também precisa aumentar um quadradinho. E um quadradinho, ele tem 2 pontos aqui no centro, mais o ponto da lateral. Então, para eu fazer mais um quadradinho aqui, eu teria que colocar 2 pontos, que seriam no meio, mais o ponto para fazer a altura dele aqui, que seria o ponto alto. Então, para cada aumento que eu fizer aqui, eu tenho que lembrar dessa contagem aqui pro quadrado ficar certinho. Então, já dito isso, agora eu preciso pegar aqui para começarmos a botar a mão na massa. Aqui no caso, eu vou fazer aqui com vocês uma parte dessa, porque tudo que eu for fazendo de um lado, eu vou fazendo espelhado do outro lado. Não é repetição, né? Não vou fazer igual, porque como eu disse, começa de um lado e tem que terminar do outro, é como um zigue-zague. Então, as duas partes aqui, elas se complementam. Então, aquilo que eu fizer aqui, eu vou repetir na mesma ordem que tiver aqui, eu vou repetir desse lado, é como se fosse um espelho. Então, eu vou mostrando um lado, e aí, acho que já fica bem claro para fazer o outro lado. Deixa eu pegar a agulha. E vamos botar a mão na massa.
Bom, aqui nessa parte não tem segredo, tirando isso que eu já deixei claro aqui, que foram essas dicas aqui do início, aqui não tem segredo. Como eu já mostrei, né, no outro vídeo, o motivo dele são as 3 carreiras de quadradinho e 2 carreiras de ponto cheio, ponto alto cheio. Então aqui eu só estou fazendo repetição e vou seguir fazendo essa repetição até terminar essas 3 carreiras de quadradinhos. Como eu já ensinei lá, como eu mostrei, a gente pula 2 e no terceiro coloca um ponto alto. Coloca 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e no terceiro mais um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e outro ponto alto. Pula 2 e mais um ponto alto. Pula 2 e aqui nessa correntinha acrescento ponto alto. E aí a gente vira o trabalho e aí a gente tenta não deixar ele enrolar aqui embaixo. Tenta deixar ele sempre retinho. Aqui tem esse fio que vem da outra bolinha que eu fiz assim, que eu tive que desmanchar a frente, né? Então tenta ir deixando ela retinha, sempre do lado certo, porque senão pra embolar aqui, fazer nó e deixar a peça toda esticada, não é legal, né? Aí aqui, como a gente virou e vai fazer as correntinhas novamente, aqui são 4 correntinhas, 2, 3, 4. Aí laça e aqui já fica mais fácil, só colocar ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, agora sim são 2 correntinhas. E são 2 aqui, aqui foram 4, porque 2 fazem a altura do ponto alto e as outras 2 a separação aqui pro quadradinho. E aí depois é tudo igual, só 2 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu vou pegar uma coisa e vou dar uma dica também. Para eu não precisar ficar desenrolando toda vez essa parte aqui, esse tipo um novelinho, né? Que eu fiz, essa bolinha. Eu vou colocar ela aqui para trás. No caso aqui eu coloquei numa mochila, mas você pode colocar numa caixa que você tiver, mas desde que fique para trás, né, pro outro lado, não fique pro seu lado, porque a linha ela vai fluir melhor, e aí ele vai rolando ali dentro da caixinha ou de uma sacola, no caso aqui uma mochila, que era o que tinha agora aqui perto,
E aí ele vai rolando ali e vai soltando, né? Já vai fluindo. Aqui pulo as duas correntinhas. E na terceira, acrescento ponto alto. E aqui está a segunda carreirinha. Aí vamos virar novamente e deixando aqui retinho, para não ficar nada embolado. Mas percebam que durante o vídeo vai parecer que eu tô fazendo os dois lados, mas não, eu tô só virando a peça. Só para ela ficar esticadinha. E aí, 4 pontos altos, desculpe, 4 correntinhas, já fiz aqui 3, agora a quarta, aí ponto alto, em cima de ponto alto, duas correntinhas, e ponto alto em cima de ponto alto. Espero que esteja centralizado dessa vez. Correntinhas e ponto alto. E correntinha e ponto alto são pontos bem básicos, né, do crochê. Então dá pra fazer muita coisa só com os pontos básicos. Só usar a criatividade. Aqui na terceira correntinha, aqui no final, a gente acrescenta o ponto alto. E aqui está as 3 carreirinhas de quadradinhos. Aí agora vamos começar essas carreiras que são ponto cheio. E aqui eu já vou começar a fazer aumento, colocar aumentos para essa parte aqui da peça. Lembrando que ela vai abrindo aqui, a parte da frente, do ombro até embaixo. Então elas vão abrir as duas partes, né? Então eu vou virar aqui o trabalho de novo, deixar ela esticadinha. Esticadinha assim é mais para facilitar o trabalho, para não ficar tudo embolado. E facilita bastante. E agora vamos passar para a carreira cheia. Então são 2 correntinhas, já laço, e aqui dentro do quadrado eu já vou colocar 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, está errado. Aqui eu fiz as 2 correntinhas iniciais.
E aqui, como eu disse, né, ela vai abrir, a peça vai abrindo para cá. Então, aqui nessa ponta, eu já poderia acrescentar os aumentos. Poderia já fazer os aumentos. Como eu já disse que eu preciso seria mais um quadradinho. Eu preciso lembrar que pelo menos um quadradinho eu tenho que aumentar aqui. E o quadradinho seriam 2 correntinhas mais um ponto alto. Se eu fosse fazer mais um quadradinho aqui, 2 correntinhas mais um ponto alto. Então, são 3 pontos que eu preciso aumentar nessa carreira. E eu poderia aumentar, se eu fosse aumentar, por exemplo, aqui no meio e aqui nessa outra extremidade, a peça ia abrir todinha para os 2 lados. E não é o que eu quero por enquanto nessa parte aqui da peça. Então, o aumento tem que ser só para essa parte de dentro aqui da peça. Então, tem que ser só nessa ponta mesmo. Então, vamos ver como vou fazer essa parte. Da outra vez, os aumentos eu fui colocando bem mais pra frente e poucos aumentos. Por isso que não deu muito certo. Precisei desmanchar e tal. Então, aqui eu posso, aqui eu já ia colocar 2 pontos altos de qualquer forma, que é o que tá na receita, né? Então, já vou acrescentar aqui para explicar o meu pensamento aqui. A carreirinha, ela é feita toda de ponto alto, se eu não fosse aumentar nada. Porém, eu quero aumentar o quadradinho, como eu disse. E para aumentar são 3 pontos. Eu não preciso, eu poderia, né, dá para fazer também, aumentar os 3 pontos aqui. Mas eu acho que eu vou dividir esse aumento. Então, aqui eu vou fazer 1, porque acho que ele vai ficar mais visível por ser dentro do quadradinho. Então, aqui eu vou acrescentar só 1 ponto. Eu vou fazer um aumento de 1 ponto alto. E na próxima carreirinha que eu vou fazer cheia também, nessa próxima eu aumento 2, porque eu acho que não vai dar tanta diferença. Vai dar pra ver tanto assim o aumento, ele vai ficar mais delicado, mais escondidinho. Então, aqui seria só os 2 pontos altos, eu vou acrescentar 1 ponto alto. Então, aqui serão 3. Só nessa parte. Poderia também fazer mais um ponto alto aqui, junto com essas correntinhas, mas assim acho que fica mais suave a transição desses aumentos. E aí depois eu sigo normalmente. Ponto alto em cima de ponto alto. E 2 pontos altos dentro do quadradinho. E repete, e repete. O bom é que repetir várias vezes a gente já decora, né? A gente vai fazer uma peça que não precisa nem pensar muito.
E aqui, chegando no final dessa carreira, aqui eu vou contar de lá pra cá, né? Meio que o contrário, né? Porque aqui, como eu disse, fica mais escondidinho, né? Eu falei sobre isso no vídeo da amostra, né? Que eu fiz pra essa peça. Então, eu vou contar daqui pra cá, da esquerda pra direita. Na segunda correntinha, que é a correntinha do topo, eu acrescento o ponto alto. Então, aqui só tem um aumento aqui, de um pontinho aqui. E aí, essa parte a gente precisa ficar atento. Porque como são os dois lados, primeiro eu tô fazendo só esse lado aqui. Eu vou virar a peça do mesmo jeito. Deixar aqui certinho, retinho. Pra não ficar tudo embolado. E aí eu preciso ficar atenta pra lembrar que esse aumento eu quero apenas, pelo menos por enquanto, eu quero apenas pra parte de dentro da peça. Então, eu não posso já começar aqui com um aumento, porque senão ela vai aumentar pra cá também. E esse aumento que eu preciso é só pra cá. Então, mesmo virando a peça toda vez, toda hora a gente vai estar virando essa peça, lembrar sempre dessa parte aqui, que é a gola, a parte de trás aqui do pescoço. O aumento é sempre pra cá, sempre pra dentro da peça, nunca pra extremidade. Então, vamos lá. Então, ao invés de eu colocar o aumento aqui no começo dessa carreira, o aumento vai ficar no final. Então, aqui são duas correntinhas. E aí, não nesse primeiro, mas no segundo ponto alto de base, a gente acrescenta um ponto alto. E essa carreira é toda de ponto alto em cima de ponto alto. E aí é só repetição. Aqui eu peguei um pontinho a mais. E aqui que estamos chegando, aqui no finalzinho, são dois pontos altos que eu vou aumentar aqui. Porque aqui nesse primeiro eu aumentei um, e nessa segunda carreira eu vou aumentar 2. Então, eu vou pegar aqui nos dois últimos pontos, e nos dois últimos pontos eu vou acrescentar
um ponto em cada. Então aqui eu consigo fazer mais um sozinho. E mais um. E agora que faltam 2 pontos altos para complementar, nesse penúltimo aqui, eu vou fazer no mesmo ponto de base 2 pontos altos. E aí já ficou um aumento aqui. E nessas correntinhas aqui do canto, no topo delas, que elas fazem a vez de um ponto alto. Deixa eu pegar aqui certinho. Nesse mesmo espaço, eu também vou fazer 2 pontos altos. E aqui eu fiz o aumento de 2 pontos a mais aqui e 1 ponto a mais aqui. E aí perceba que ele já tá bem maior pra cá, tá embicando pra cá, né? Dessa parte. E agora, quando eu fizer a carreira de quadradinhos, ele vai ter um quadradinho a mais exatamente aqui. Vamos lá. Vou mostrar aqui certinho. Virando a peça novamente. E aqui é a mesma coisa que fizemos aqui embaixo. A gente começa com 4 correntinhas. E aí, não conta esse primeiro, pula os 2 na sequência. E no terceiro, a gente coloca um ponto alto. E aí, dá a sequência daquela carreirinha de quadradinhos. Pula 2, faz as 2 correntinhas, pula 2 pontos de base. E na terceira, ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e na terceira, um ponto alto. Duas correntinhas, pula 2 de base. E aqui pula 2 e nas correntinhas coloca um ponto alto. E aqui está. Aqui na carreira anterior, que aqui é tudo reto, né? Essa parte é reta, tudo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Aqui no de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 quadradinhos. Porque o aumento foi feito certinho. Então, sempre confere se bateu o início com o final, se aumentou um quadradinho mesmo ou não. Se não tivesse aumentado, é porque alguma coisa estaria errada aqui, alguma coisa estaria mal. E também, como eu disse, os aumentos poderiam ser todos aqui ou todos aqui. Ou se eu fizesse 3 aumentos aqui e 3 aqui, aumentariam 2 quadradinhos. Mas, por enquanto, eu quero que esse aumento ele seja mais sutil. Então, eu acredito que um quadradinho, aumentando um quadradinho
em cada motivo desse, já vai ficar bem legal. Agora eu vou dar sequência nessas outras duas carreiras de quadradinho, igual tá aqui. Então, essa parte aqui vai ficar reta, né? Vai ficar basicamente reta nessa altura daqui e não mais daqui. Então, aqui eu vou fazer a repetição e depois eu venho mostrando os aumentos que eu for colocando nas próximas carreirinhas.